Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal da Lemonade School. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, né, esse aqui é um canal de educação complementar aí para os alunos da escola e também serve aí de hub referente a novidades e tendências para as várias trilhas educacionais que a escola possui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre lei global aí de proteção de dados, né, o Global Data Rights Protection, que é uma lei que foi, na verdade, iniciada na Europa, e para o ano de 2020 a gente vai ter a implementação aqui para o mercado brasileiro, né? Eu trouxe para vocês hoje aqui, não vou falar muito sobre conceitos, né? Depois vocês vão encontrar inclusive aí no canal algumas trilhas ou pelo menos alguns cursos gratuitos sobre lei de proteção de dados, e hoje eu vim falar sobre 5 grandes desafios aí para as empresas, né, que vão implementar a tal da lei ou estão se preparando para implementar a lei. Então eu vou pontuar aqui de uma forma bem didática, né? Qual é o primeiro grande desafio? O primeiro grande desafio é justamente o conhecimento e a parte de implementação estrutural, né? As empresas elas precisam aí passar por um processo de entendimento e catequização do que são essas leis, né? Qual que é a diferença que existe entre as iniciativas atuais e o que tem sido praticado aí e o que vai mudar, e tem algumas mudanças radicais a partir de 2020, né? Além desse entendimento, tem a parte aí que nós estamos chamando de estruturação, que é justamente uma atualização, todas as coisas necessárias que vocês vão ter que imputar e mudar dentro aí dos ambientes digitais, como sites, landing pages e principalmente redes sociais e e-commerce, tá? Então esse é o primeiro grande desafio aí, que é a parte de catequização e estruturação aí das tais iniciativas ou das novas regulamentações. Vamos para o segundo. O segundo tem a ver com as tais leis de privacidade, ou seja, cada país tem uma forma de traduzir, né, dependendo da constituição do país, as tais leis de privacidade, ou pelo menos o entendimento do que é privacidade. Então a lei está sendo adaptada e você vai ter que claramente fazer uma junção, ou pelo menos uma adaptação, ou pelo menos uma concretização do que a gente chama de privacidade e o que vai ser implementado dentro ali dos ambientes e das esferas digitais, né? Hoje você tem leis muito claras para offline, do que a gente chama ali de, na verdade, quebra, né, de privacidade ou proteção da segurança privada, e isso não está refletido hoje dentro de ambiente digital. Então é necessário aí que as empresas entendam também como é que elas vão fazer, e não só empresas, mas governo de uma forma geral, como é que eles vão fazer essa tradução do que já existe hoje de forma muito concreta em ambiente offline, porque realmente vai ser implementado para o ambiente digital, tá? Então esse é o segundo grande desafio, que a gente chama aí de adaptação, né, ou de implementação das leis de privacidade para dentro aí dessa nova regulamentação, principalmente para quem trabalha aí com conexões sociais, como é o caso de redes sociais, tá bom? Vamos agora para o terceiro, tá? O terceiro, e talvez seja o mais complicado, é o que a gente chama de monetização do EdTech, ou seja, muitas empresas hoje digitais, elas trabalham e elas precisam de dados de terceiro e do que a gente chama de first party data, dados primários, tá? Ou dados sensíveis, para que eles possam comercializar e até mesmo entregar a proposta de valor deles. Então, quando a gente pega o caso de uma empresa que trabalha com mídia programática, né? Basicamente, toda a estruturação da mídia programática, ela é pautada em behavior, tá? Ou hábitos de consumo daquele usuário. Então esses hábitos de consumo, esse behavior, que é essa navegabilidade que você faz ali dentro da web, e depois eu vou criando uma jornada de entrega de mídia para esses consumidores, é justamente esses dados sensíveis que hoje fazem toda a diferença, ou pelo menos são, que é a vantagem competitiva de uma empresa que trabalha com um inventário de mídia programática para outro, né? Então grande parte do discurso comercial, para quem já trabalha com isso, é que você vai ter uma qualificação dos dados, você vai entregar a tua campanha para o cliente certo, no momento correto, entre outras coisas. Então a partir do momento que você tem a implementação de leis que inclusive permitem ao usuário da web literalmente apagar todos esses dados do seu inventário, você tem ali uma discussão de como é que vai funcionar o modelo de negócio dessas empresas, como é que elas vão conseguir monetizar a partir da exclusão ou da filtragem desses dados por parte do consumidor, como elas vão conseguir monetizar o modelo de negócio delas. Então assim, você vai ter situações onde muitas empresas vão ter que ter como obrigatoriedade apagar todo o first party data, apagar todas as informações do usuário, né, caso ele não permita. E aí basicamente essas empresas vão perder a matéria-prima delas, que é justamente a venda e o trade desses dados, principalmente os dados
sensíveis, tá? Vamos aí então para o quarto desafio ou para o quarto momento dessa implementação das leis de proteção de dados globais. O quarto desafio tem a ver com o que é o que não é um dado sensível, tá? Então vamos primeiro entender de uma forma genérica os tais dados sensíveis. Dados sensíveis são todos aqueles dados aos quais uma empresa recebe do consumidor que tem aspectos demográficos e geográficos incluídos neles, ou seja, coisas como nome, telefone, e-mail, onde mora, né? Dados financeiros e claramente dados relacionados à navegabilidade. Então essas duas coisas complementares ou essas duas coisas somadas formam ali o que a gente chama de dado sensível, ou seja, uma empresa através da navegabilidade sua, né, ou do seu consumidor via desktop, via celular, ela consegue descobrir todo o perfil que você tem em relação a interesses através da web e também quando ela compra ou ela tem a intenção ali de adquirir, por exemplo, um conteúdo inbound, ela também consegue cruzar isso com dados demográficos e até mesmo com dados geográficos. Muitas vezes, através da compra, você faz até toda uma clusterização, inclusive com dados comportamentais, como é o caso de Heavy User e Light User. Então, dentro ali da discussão de implementação das leis de proteção de dados, você tem ali, na verdade, um entendimento, ou pelo menos uma decisão a ser tomada do que é considerado dado sensível, né? Então, essa discussão ela tem sido feita com o mercado, mas também com o consumidor para saber até que ponto algumas informações são sensíveis ou são informações essenciais ali para que justamente o universo ali, o ecossistema, inclusive de entrega de comodidade e praticidade do consumidor via produtos e serviços, ele seja realizado. Então essa discussão do que é o que não é um dado sensível também é um desafio, é o nosso quarto desafio aí, ou a quarta etapa dentro dessa implementação aí das tais leis de proteção. Vamos para o último, tá? O último desafio tem a ver com o comércio global, né? Muitas empresas hoje que atuam dentro de regiões, como é o caso da região brasileira, elas também possuem, na verdade, a mesma estruturação ou o mesmo tipo de serviço em outras localidades de forma global. Então existe aí um interesse em saber como é que a gente vai fazer o cruzamento dessas informações entre países ou como é que isso vai ser utilizado numa escala global. Então vamos dar um exemplo em relação a essa quinta etapa aí. Imagine que você tem uma empresa que ela está sediada na Europa e ela tem toda a estrutura dela de serviço, de tecnologia também sediada na Europa, mas ela oferta produtos e serviços para outra região ou para outro continente, como é o caso da América Latina. Como é que vai ser essa relação? Porque você tem uma empresa na Europa, onde basicamente ela é regida por uma lei de proteção que muitas vezes requer uma tradução ou ela tem uma validade ou não validade aqui no Brasil. Então, esse entendimento entre como é que vai funcionar todo esse comércio global através da troca de dados entre um continente ou outro, ou entre uma região e outra, isso também faz parte aí e é o quinto maior desafio aí que nós temos na hora de fazer a tal da implementação de lei de proteção de dados, tá bom? Espero vê-los aí num próximo programete e divirtam-se. Até mais, tchau, tchau.